agora eu vou receber a doutora Dagmar Ramos, ela que é, primeiramente, antes de falar de papéis, do trabalho, da profissional que ela é, deixa eu só ver se ela já chegou aqui. Ela já chegou. Dagmar, a hora que você quiser, pode pedir para entrar e eu vou falando sobre você para o pessoal. Primeiramente, eu quero falar do ser humano, que é a Dagmar, que é uma pessoa incrível, que tem um olhar voltado para a transformação ao seu redor. Então, aquilo que está ao seu alcance, ela não mede esforços. É muito estudiosa. Ela é a pessoa que me inspirou a vida toda em relação à constelação familiar. E eu fui conhecê-la somente no ano passado, quando tive a oportunidade de iniciar uma formação com ela nessa área. E agora eu convidei ela, são tantos assuntos que eu queria que ela falasse, porque ela tem uma vasta experiência em homeopatia, ela é médica, também tem uma vasta experiência, é especialista em psiquiatria, então ela tem muita experiência nessa área, como psicoterapeuta também. E eu quero assim que vocês desfrutem dessa live, porque realmente ela é um presente para a humanidade, eu tenho certeza. Dagmar, estou esperando você. Dagmar, ok. Ela já vai entrar. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, convida, manda um aviãozinho para as pessoas entrarem, para os seus amigos entrarem. Dagmar, querida amada. Oi, Shirley. Tudo Tudo bem, bem? minha amiga? Eu estou me ajustando aqui, Shirley, com a minha Você assistente técnica aqui, minha filha. fique à vontade, ajuste-se à vontade, a gente espera. Tá bom? Você está me vendo direitinho? Tá bem Eu enquadrado aí? tô maravilhosa, tô te vendo direitinho. Obrigada, Shirley. Sua Obrigada, filha querida. É um sempre te prazer. apoiando. É, ela é minha Tereza, um assistente. amor. Oi, oi, gente. Oi, oi para todos que acompanham a Dagmar, para todos que me acompanham. Vocês são todos bem-vindos aqui. Esse é o World Transformation Day. O motivo dessa live é porque foi criado o Dia Mundial da Transformação do Mundo. Nós já estamos no terceiro ano. Em 2018, eu participei de um movimento em São Paulo. Foi o primeiro World Transformation Day. Mas hoje, o mundo inteiro está nesse movimento. Então, existe uma hashtag que é WTD 2020, onde você vai poder observar e ver tudo que está acontecendo. A proposta é que a gente faça para o mundo o melhor que a gente pode com o que a gente tem, de onde a gente está. E esse momento, ele nos convida, ele nos convoca a realmente fazermos algo mais. E aí, eu organizei uma sequência de lives, são 5 lives no dia de hoje, nós estamos na terceira, e eu não podia deixar de convidar a minha amiga Dagmar. Então, Dagmar, eu passo para você a palavra e eu quero aprender com você junto com todas as pessoas que estão aqui. Shirley, muito obrigada. Eu lhe agradeço muito. Eu lhe agradeço pelo convite de estar aqui e poder conversar sobre um tema tão importante, num momento tão especial que nós estamos passando no planeta como um todo, não é? E agradeço a Deus a sua amizade, Shirley. Foi É realmente um, um encontro de almas, viu, querida? Eu tenho muita alegria também de ter encontrado você, de aprender com você, de a gente poder compartilhar, né? Hoje nós estamos fazendo alguns workshops juntas. Isso me traz uma é uma imensa alegria. honra para mim, uma honra ter você Para mim também, na Shirley. jornada do propósito comigo, com a Idalina. Isso mesmo. Então, e assim, esse Opa, tema, não eu é? faço isso de vez em quando, viu, gente? Eu estou mostrando a Lisa ali. Peraí, deixa eu ajustar isso aqui. Eu Tá bom. faço isso de vez em quando e eu depois não sei como desfazer. Aí eu fico doidinha. Lisa, vovó virou a câmera, Lisa, peraí. Gente, como que desvira isso? Por favor. Olha, nada é por acaso, viu? Ela é linda. Olha Peraí, só, Lizinha. foi ela que fez Obrigada, isso. Lizinha. Obrigada, Lizinha.
Gente, eu não estou dando conta de desvirar isso daqui. Tem base? Lisa, agora espera. Menos. Acho que no cantinho aí, Shirley, no cantinho do lado direito, tem duas flechinhas assim, ó. Uma para lá, outra para cá. Diz a Tereza, minha filha, aqui. E Oh, aí? meu Deus. Tereza, cadê isso, Tereza? Não tô vendo isso aqui, não. Peraí. Gente, esses dias eu fiz isso, eu dei conta de sair, mas agora eu não tô dando conta, não. Não, enquanto isso, Achei. nós vamos... Achou? Uai, errei de novo. E eu sou boa, dizem que eu sou boa em tecnologia, tá vendo? Você tinha que aprender. Ah lá, fala oi lá agora. Fala oi, gente. Oi, Fala querida. assim, sorte da minha Você é avó que eu muito tava ali. linda. Vai. Obrigada, viu, meu bem? Pode ir. Oh, gente, desculpa. Viva a Tereza, gente. Olha, Viva a Tereza. viva. Então, Shirley, Tá. a gente estava conversando sobre esse momento, né, que a gente está passando, e aí Sim. o tema que a gente conversou, que seria interessante nessa conversa de agora, seria olhar um pouco para o que nós temos de recursos nesse momento, para enfrentar este momento e para aproveitar este momento, não é? Porque não é possível que uma epidemia, uma pandemia tão violenta, tão ameaçadora, tão destrutiva, por um lado, ela não tenha em si um propósito, não é? Já que a gente está falando de jornada do propósito, nós Sim. estamos agora num propósito que não é só meu, não é só seu, não é só dos nossos filhos ou dos nossos pais e avós, mas é um propósito de todo o planeta. É um Sim. propósito planetário, não é? E como é que essa ferramenta que nos veio já aí aqui no Brasil tem quase 20 anos, né? E no mundo todo um pouco mais, essa ferramenta da constelação familiar, como é que ela pode nos ajudar nesse momento? O que a constelação tem a dizer sobre esse momento mundial e o que a constelação pode nos ajudar nesse caminho, nesse propósito de paz, não é? Porque é disso que se trata. Nós estamos falando de felicidade, de paz, nós estamos falando de construir, não é, uma vida feliz para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, não é, para as gerações seguintes. Qual é a nossa tarefa e o que nós podemos utilizar com aquilo que nós temos? Nós sabemos a importância de práticas, de filosofias como a meditação, a yoga, não é? Todas essas Sim. práticas de autoconhecimento. E a constelação, ela veio mesmo para dar uma alavanca, na minha opinião, em vários processos. Ela acelera, não é, processo de autoconhecimento e ela nos mostra isso que nós estamos vendo agora de uma forma muito estampada, muito evidente. Ela mostra a conexão profunda que nós temos uns com os outros, não é? A começar por uma conexão dentro do nosso primeiro sistema, que é o sistema familiar. Se a gente for, inclusive, olhar um pouquinho anteriormente, um pouquinho mais para dentro, nós vamos ver que essa conexão, essa interconexão, ela começa dentro de nós mesmos. Não é? O nosso corpo, ele é todo interconectado, não é? Por mais que a medicina muitas vezes nos fragmente, né, e coloque e é importante também, é necessário, a ciência evolui também estudando os detalhes, não é? Então, nós temos médicos especialistas nisso, naquilo. Mas se a gente for olhar mais profundamente, nós somos seres interconectados conosco mesmos, os nossos sistemas, nosso sistema imunológico, o nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema endócrino, tudo é interconectado, não é?
o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, não é? Tudo está muito conectado. Muitas vezes nós adoecemos porque passamos por uma experiência de um trauma e todo o nosso corpo reage a esse trauma, seja imediatamente, seja passado algum tempo, não é? Essa reação que a gente chama às vezes pós-traumática, ela vai se impor. E essas reações, esses sintomas, esses adoecimentos, eles acontecem como se fosse um remédio, não é? Como se fosse um sinal de que algo precisa voltar ao equilíbrio, precisa mudar. A constelação, começando pela constelação familiar, ela nos ajuda a nos percebermos dentro do nosso próprio sistema, não é? E ela mostra que muitas vezes nós estamos tendo atitudes ou às vezes sintomas ou comportamentos que são comportamentos em decorrência desta vinculação que muitas vezes não é perceptível, ela não é consciente. Eu acho que a grande ajuda da constelação e muitas outras terapias também nos ajudam, não é, nisso, é de colocar em evidência e nos mostrar aquilo que está atuando sobre nós e que nós não temos consciência. Por exemplo, uma vinculação a um trauma vivido na nossa história anterior. Muitas vezes aquele trauma não é meu, não fui eu que vivi esse trauma, mas é o meu avô, não é? Que lá atrás, muitos anos atrás, um episódio depressivo que o levou a um suicídio, não é? Esse suicídio do meu avô, ele de uma certa forma, ele já era algo sistêmico, já era algo vinculado com todo um contexto. E esse fato em si gera um trauma para toda a geração. Então, nós estamos falando de paz, e o tema da nossa palestra é A Paz Começa na Alma. Essa é uma frase de Bert Hellinger, não é? O criador das constelações. Uhum. É uma frase muito, muito impactante. Ele diz assim, a paz começa na alma e começa em nós. Começa dentro de nós. Então, o que eu devo fazer para eu ficar em paz? Como ficar em paz num momento de turbulência como esse? Não é? Excelente pergunta, né? Não é? E aí a gente percebe que este momento é uma oportunidade ímpar. Não é? Tem um autor, ao falar de constelação, eu não falo aqui só da constelação familiar. A constelação, ela derivou, ela migrou para outras áreas do conhecimento humano. Uma área muito importante que hoje usa muito a constelação é a área organizacional, é a visão do mundo, é o trabalho com as empresas, é o trabalho com os sistemas governamentais, com as comunidades, essa área social. A constelação familiar vai para esta área e permite uma atuação e um diagnóstico de situações que estão acontecendo e apontam caminhos de solução de uma forma muito surpreendente, não é? E é nesse campo do social, do geral, do comunitário, que hoje eu percebo a força, não é, que a constelação tem. Ao nos mostrar, por exemplo, dentro de um paradigma que é o paradigma onde estão as constelações, que é o paradigma sistêmico, nos mostrar que está tudo certo. Esse vírus, essa pandemia, ela está certa. Ela cumpre com um propósito. Ela é um mal, entre aspas, não é? Que veio enquanto um remédio para algo que estava acontecendo. Uau. É muito interessante isso. É de arrepiar, né? E se você for estudar o vírus, né? Eu tive pensando um dia desses, preparando uma outra palestra que eu dei, e eu pensei, puxa vida, eu vou falar enquanto uma médica sanitarista, que eu sou médica especialista em medicina preventiva e social,
que por sinal, terminei os meus estudos depois de São Paulo, USP, eu fui para a Itália, então eu morei um ano na Itália, me especializando em medicina social, e conheci aquela região toda, hoje muito afetada pela epidemia. Então, para mim, como eu acho que para todos, né? Você não precisa ter um vínculo com o país para você sentir a dor que toda essa população está sentindo, mas particularmente aquilo tudo, Bérgamo, Bolonha, Milano, é tudo como se fosse a minha segunda casa. Então, eu me conecto muito profundamente com essa situação, com essa dor. Assim como todos os outros países, né? É interessante que esse vírus, ele veio dizer o seguinte: não temos mais barreiras de países. Nós somos todos fazem parte do nosso Estamos sistema. conectados mais do que Estamos pensávamos. conectados. Ao mesmo tempo que somos todos, nós somos um. Nós somos um. Não é? Nós estamos profundamente vinculados. Um autor que eu gosto de citar, que é o Otto Scharmann, é um estudioso, um cientista alemão, com quem as constelações organizacionais têm um diálogo muito profícuo. Otto Scharmann, ele é o criador daquela teoria do U, que é muito utilizada no meio da consultoria empresarial, não é? E ele está dizendo isso. Ele está dizendo que esse vírus é como um espelho colocado na nossa frente. Um espelho onde nós nos refletimos. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem são os nossos governantes? Os nossos políticos? Quem é o nosso próximo? Quem são os nossos vizinhos? O que estava acontecendo com a gente que a gente não se sensibilizava como a gente está se sensibilizando hoje, de ver, por exemplo, ao sofrimento das populações que não podem fazer isolamento, que nem sequer podem lavar as mãos com água e sabão, porque não tem água encanada em casa. São 30 milhões de brasileiros sem esgoto. Quer dizer, será que isso estava certo? Será que a gente poderia continuar dessa forma? Não é? As pessoas privadas do básico para a existência humana, do mínimo. Crianças fora da escola, não é? A marginalidade associada a uma sociedade consumista, a uma sociedade onde o bem é ter, ter e ter. Hoje nós não podemos mais pensar assim. Hoje é preciso olhar do lado, é preciso nos sensibilizarmos. Hoje nós estamos batendo palma para os profissionais de saúde, estamos batendo palmas para os profissionais da limpeza urbana, os lixeiros. Eu vi uma entrevista de um lixeiro dizendo que ele nunca se sentiu tão reconhecido no trabalho dele, não é? Hoje nós estamos podendo olhar para a realidade do nosso país e do nosso planeta e dizer assim: essa realidade tem que mudar. E a mudança começa dentro, né? A mudança começa em nós, começa na nossa consciência, na nossa percepção, não é? Você vê, hoje nós estamos aqui, tivemos essa pandemia, nos obrigou a nos isolarmos, a irmos para dentro de casa, não é? Embora eu continue atendendo, acho que você também, né, Shirley? Atendendo pelo Skype, pelo WhatsApp, às vezes eu como médica... Por telefone até, né? Exato. Até por telefone, tá tudo bem. Exato. E eu muitas vezes tenho que ir até o consultório, quando é um caso que eu preciso examinar o paciente, etc. e tal. Mas nós estamos obrigados, nesse momento, a nos conectarmos conosco mesmos e com os nossos familiares mais próximos, principalmente os nossos filhos, já que muitas vezes os pais e os avós, nós temos que manter uma certa distância, mas nós temos que nos conectar, nós temos que conversar. Eu tenho atendido muitas pessoas que estão me dizendo isso. Minha filha fica trancada dentro do quarto, eu a chamo para vir, e ela não quer vir, e o que eu faço? Aí eu tenho aconselhado fale com ela, talvez através da porta do quarto, diga para ela que você a ama incondicionalmente,
e que você respeita o direito dela de querer ficar ali dentro do quarto. Mas se que ela quiser vir, você quer estar com ela. Enfim, são muitas coisas. Desde a nossa vida pessoal, cuidar do nosso corpo, a nossa vitamina D, não é? Que é tão Sim. importante, a vitamina D que nos vem através do sol, nos vem de graça. Mas nós não valorizamos, não é? É. O nosso bem-estar, cuidar da nossa saúde, o exercício físico, começa por aí. E depois vai extrapolando a nossa família, a nossa comunidade, nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. Que lindo tudo isso, Dagmar. Que bom te ouvir. E quão ricas são suas contribuições nesse momento. E ao ouvir você falar sobre tudo em relação à constelação, me vem uma questão: como nesse momento de reclusão social, as pessoas poderão se beneficiar da constelação? Olha, eu acredito que muitos dos que estão aqui nos ouvindo, talvez a maioria ou quase todos, conhecem o método da constelação, não é? E o método da constelação, ele não é só o trabalho em si, onde você está ali com os representantes e você coloca uma pessoa para representar uma outra do seu sistema. E interessante, né? É como esse vírus que transmite, que passa uma informação de uma pessoa para outra e que vai de repente se fazendo presente em todo o planeta, né? A constelação ela é um método fenomenológico onde um indivíduo ele capta, ele entra em contato com aquele campo de informação, aquele campo de presença e através dele aquele episódio, aquele fato, aquela informação pode se expressar, não é? Então, óbvio, tem pessoas que estão trabalhando com outras via Skype e tudo, mas eu nesse momento, principalmente, eu convido as pessoas que conhecem o método, que já trabalharam, que já sabem, porque o método ele não faz o trabalho por nós. Ele é uma ferramenta que revela algo que estava, como diz Bert Hellinger, submerso. Aquilo vem à tona, aquela informação vem. Eu me lembro, você, quando fez sua constelação, uma das constelações que você fez, que aquilo tudo veio. O que você fez com isso? Você foi atrás. Você foi atrás, você teve uma atitude, você mudou de posição, você foi ao encontro daquelas pessoas com as quais você estava afastada, e isso trouxe uma mudança muito grande. Foi assim também comigo. Quando eu fiz a Sim. minha constelação, que eu digo que foi minha grande constelação, não fiz muitas. Fiz uma constelação com o meu grande mestre, Gunther Weber, alemão, com quem eu tenho uma amizade muito profunda. Eu pude, inclusive, participar junto com ele durante 5 a 7 anos. Nós participamos de uma pesquisa multicêntrica, SESC Studies, Sintomas, Doenças e Constelações Familiares, Constelações Sistêmicas. Eu representei o Brasil num estudo que tinham 7 países envolvidos. E eu pude, então, conviver muito de perto com todas as pessoas, principalmente com esse grande mestre Gunther Weber. Então, além daquilo tudo que se apresenta e daquele trabalho ali que permite um diagnóstico, que permite uma mudança na nossa vida muito grande, nós podemos, nesse momento de isolamento, nós podemos ajudar a processar muitas coisas. Nós podemos usar esse tempo para nós refletirmos sobre tudo aquilo que nós já sabemos, que nós já conectamos. Eu acho, Shirley, que essa epidemia, essa pandemia, né? Porque ela atinge de uma forma muito grande o planeta, então é chamada de uma pandemia. Pan quer dizer todo o universo, né? O deus Pan grego era aquele deus muito poderoso, né? Então, esse momento é um momento de reflexão, é um momento de nós irmos para dentro. Eu acho que é o momento de nós escrevermos, Shirley, uma carta para conosco mesmo, uma carta para nós mesmos. Eu digo assim, uma carta, uma mensagem psicografada da nossa alma
para nós mesmos. Eu venho trabalhando com o desenvolvimento da constelação, que foi um método que eu sou uma das co-criadoras, que eu chamo de constelação do eu, que nós fazemos junto na nossa jornada do propósito, né? E a constelação do eu é exatamente isso. É você poder olhar para os seus vários eus. Nós estamos nesse momento. Nós estamos diante desse espelho. E esse espelho, ele está aqui. Então, eu preciso olhar para ele. O que ele está me mostrando? Ele está me mostrando que eu tenho um aspecto da minha sombra que me faz ser egoísta, que me faz ser maledicente, que me faz ser invejosa, que me faz... Eu não me importo com o que está acontecendo, igual eu acho que esse espelho está mostrando muita coisa, né? Você vê, nós estamos enfrentando aí toda essa questão da política geral, você vê o presidente dos Estados Unidos dizer assim, eu não quero que as minhas máscaras cirúrgicas vão para outras pessoas. Que isso? Caramba. Quem são as outras pessoas? Somos todos, nós estamos todos no mesmo barco. Quem são os outros? Não tem os outros. Os outros somos nós mesmos. Eu gosto muito desse autor, o Walter Ugumãe. Eu sou fã dele. Você cita muito ele. Eu cito muito ele. O Walter Ugumãe vale muito a pena. Eu indico os livros dele, são muitos livros. E ele tem um livro, inclusive, que chama Desumanização. É belíssimo. Ele mostra a essência humana nos seus aspectos mais sombrios, mas também nos seus aspectos mais belos, mais luminosos. Então, nós estamos diante dessa possibilidade. Nós podemos ler livros, nós podemos trabalhar aquelas constelações que nós já fizemos, mas nós ainda não tomamos as atitudes que a constelação nos indica. Não é? As constelações nos indicaram, é preciso olhar para esse aspecto. E nós ainda não olhamos. Então, eu penso mais assim, você entende, Sheila? Eu acho que é um momento de introspecção e de autoconhecimento potencializado por essa exigência de isolamento. É um momento ímpar, esse momento vai passar. Mas ele precisa ser vivido intensamente. Ele possa nos transformar na nossa melhor versão, né? Eu gostei muito da sua analogia com o espelho, porque é exatamente isso mesmo que tem acontecido. O problema ele é macro, o universo inteiro passa por isso, o mundo todo, mas cada um tira a sua experiência dessa situação. Cada um está tendo uma lição, cada um está tendo uma compreensão, um aprendizado. Né? Exato. Fantástico a sua colocação. É fantástico. Você vê que coisa maravilhosa. Eu me emociono muito quando eu vejo essa situação. Eu sempre fui muito voltada para essa questão social, tanto que a minha primeira especialidade foi em medicina social, né? Mas eu estava assistindo televisão e eu vi a solidariedade, né? Eu vi todas aquelas falácias e aquelas mentiras que foram ditas nesses últimos tempos, principalmente em um país como o Brasil, tudo, em um segundo isso tudo cai por terra. Então a gente vê a importância da ciência, a gente vê a importância da educação, a gente vê a importância da solidariedade. Você vê o Sistema S, né? O SESI, SENAI, trabalhando sem parar, consertando os respiradores que estavam estragados. E aqueles técnicos, eletrotécnicos, dizendo que eles nunca imaginaram que a atuação deles fosse ser uma atuação tão diretamente vinculada a salvar vidas. E eles estão muito felizes com isso. Você vê situações onde indústrias abriram suas portas para manufaturar máscaras, aparelhos, não é? Já pensou? Se nós, ao invés de dedicarmos os trilhões de dólares que são dedicados hoje à indústria armamentista, e para que essa indústria possa ter lógica e possa ter lucro, ela precisa das guerras, ela precisa estimular o ódio, ela precisa das batalhas. Meu Deus, você vê, nós estamos vivendo um momento hoje em que se pede o fim dos bombardeios. Nem precisa pedir, esse vírus vem e entra e penetra e pega os países mais poderosos
e adoece a sua população e coloca essa população em risco, não é? Sim. Indústrias automobilísticas trabalhando com aparelhos de ressuscitação também. Quem sabe a indústria de armas, não é? Com tanta tecnologia, não pode agora, nesse momento também, se dedicar a ser indústrias da vida, indústria de salvar vidas. Para que nós precisamos de guerra? Outra coisa que eu fico muito impressionada, né? Você vê há muito pouco tempo atrás, quando a gente assistia na televisão aqueles primeiros casos de infectados pelo chamado novo coronavírus, que já parece que já está até velho, né? Porque nós estamos vivendo tão intensamente tudo isso que o novo parece que já não é novo mais. Mas quando nós assistíamos na televisão aqueles chineses lá em Wuhan, né? Wuhan, lá em Wuhan, tá certo? Adoecendo com essa doença, com esse vírus, não é? Aquilo parecia tão longe de nós. Como não tudo é? que acontece que tem uma proporção gigantesca que parece sempre tão longe. E de repente, não é? Empatia é uma coisa que quando a gente sente na pele, aí sim a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro. Mas é muito importante sentir. Então, e hoje, Shirley, você vê o que está acontecendo? Nós somos obrigados a nos colocar no lugar do outro. Eu estava ouvindo um cientista, um biólogo, falando sobre esse vírus e falando sobre as possíveis mutações que ainda podem vir. Então, esse biólogo, ele dizia o seguinte: não nos enganemos, o mundo não vai voltar a ser o mesmo, porque ele não é o mesmo, ele não será o mesmo. Atitudes que nós teremos que tomar, porque esta ameaça, ela vai continuar existindo, através de mutações, quer dizer, isso não é para desesperar as pessoas que a gente fala, mas quando a gente ouve um cientista falando isso, a gente vê que realmente nós teremos que impor mudanças no nosso comportamento. Mudanças no comportamento, mudanças no jeito de organizar a sociedade. Tudo está certo no ponto de vista sistêmico, tudo está certo. Os ingredientes que estavam aí só podiam dar nesse produto agora. Você veja a poluição do planeta, a poluição dos rios, não é? Você vê o desrespeito e a ameaça de acabarem com as florestas, não é? Aqui tão pertinho da gente, não precisamos ir longe, não aqui, né? Então, isso tudo acabou. Porque eu agora dependo do outro. Eu agora dependo que o outro não passe fome, que o outro não fique na rua por não ter onde ir para casa, porque esse outro pode ser um agente que vai adoecer ali o meu filho lá dentro de casa. Nunca nós vivemos uma situação onde essa realidade, essa verdade, que somos todos um, fosse tão evidente e tão clara. É só a gente olhar. Não tem como não ver. Tem tantas perguntas e comentários tão ricos aqui, tão bacanas. Vamos tentar pelo menos responder algumas perguntas, porque talvez não seja possível responder a todas. Mas a Thalma Bertozzi, ela perguntou qual a diferença da constelação familiar com o psicodrama, que era há alguns anos uma técnica muito utilizada na psicologia. Então, na verdade, a constelação ela é diferente do psicodrama em alguns aspectos, mas ela tem semelhanças, ao meu ver, em outros aspectos. A gente até brinca dizendo o seguinte, que Moreno, que é o criador do psicodrama, por muito pouco ele não era também o criador da constelação, porque o método tem muita semelhança, são métodos muito parecidos, primeiros irmãos, vamos dizer assim. A diferença fundamental na minha percepção, no meu conhecimento, é que a constelação que surge a partir de um momento de estudo coletivo, quer dizer, o Bert Helling foi aquela pessoa que estava ali naquele momento, muito estudioso, muito dedicado, e que
trouxe, né? Ele pôde se abrir e perceber aquele fenômeno da constelação. Essa é uma das grandes diferenças. O método da constelação é um método eminentemente fenomenológico, não é? Ele não é um método que você possa, inclusive, prever o seu desenvolvimento ou o seu fim. Nós, quando trabalhamos, por exemplo, no treinamento dos alunos, e eu estou já há cerca de 15 anos uma professora do método, né, aqui no Brasil, e atuo também em outros países, mas o que, que nós ensinamos para os alunos? O que, que um bom constelador precisa ter? Em primeiro lugar, ele precisa aprender a estar presente, atento, perceptivo ao fenômeno que vai acontecer ali na sua frente. Ele precisa saber escutar, uma escuta perceptiva, uma percepção que alguns chamam, eu acho bonito isso, uma percepção flutuante, uma percepção de todo o campo. A constelação trabalha com a ideia dos campos de informação. Alguns chamam, dão um nome ou outro, eu gosto desse nome, os campos de informação. E a constelação ajuda a trazer, a revelar dinâmicas que estão adoecendo aquela pessoa, aquela família. Dinâmicas que estão provocando aquele sintoma ou que estão determinando aquele comportamento. Então, o psicodrama, ele tem outros pressupostos. O psicodrama tem o psicodrama tem uma ligação muito forte com o teatro, a, a teatralização daquela situação, levando também, não é? Trazendo também informações que estavam escondidas. Eu, durante um tempo, fui cliente de grupos de psicodrama em São Paulo e foi um trabalho riquíssimo para mim. Né? Então, o psicodrama tem muito do teatro e tem muito, obviamente, todo o conceito da psicologia, da psique humana. Durante aquelas representações, esses conteúdos vêm e eles podem ser trabalhados. A constelação, embora às vezes ela pareça um teatro, não é? Eu tenho um clientezinho que hoje já tem seus 18 anos, mas ele tinha 13 anos quando fez uma constelação comigo. Ele é um menino indígena, né, de origem indígena, e ele, quando terminou o trabalho, ele disse assim, eu gostei muito desse teatro da verdade. Ele tinha 13 anos nessa época. Mas ele teve essa percepção, dessa concepção e desse modelo da constelação. A constelação é um método fenomenológico, ele tem muito daquelas esculturas familiares, ele veio muito também desse trabalho da Virginia Satir, das esculturas familiares, né? Ele tem um conteúdo muito forte, uma base muito forte na psicanálise. Bert Hellinger foi um psicanalista muito dedicado, estudioso, não só enquanto um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicanalista, quanto ele se trabalhou internamente através da análise durante muito tempo. Eu também, eu venho da psicanálise, eu sou muito grata à psicanálise. Eu comecei a fazer terapia, eu tinha 18 anos na psicanálise, eu tenho muitos anos de trabalho com a psicanálise, tenho profundo respeito, fiz na linha freudiana, lacaniana, e isso me ajudou muito a me desenvolver na vida, enfim, né? Então, eu vejo que a constelação, ela traz muitos dos princípios da psicanálise, e ela deve se embasar na ciência, não é? Agora, essas informações que estão vindo, é como se nós estivéssemos tateando a pontinha do iceberg, porque são informações tão ricas. Aquilo que nós estamos presenciando ali é de uma riqueza tão profunda que eu tenho certeza que logo, logo, passado um pouco esse momento de críticas, às vezes infundadas, outras críticas verdadeiras, porque todo método você tem uma boa condução e você tem, às vezes, uma condução desastrosa, até porque é um método muito potente, é um método que revela situações muito profundas,
não é? E é um método que se não estiver em mãos competentes, éticas, se o condutor da constelação não for um terapeuta, uns princípios, né, da terapia, principalmente os princípios éticos, o princípio da percepção, da observação, do cuidado com o seu cliente, né, da atenção plena àquilo que está se mostrando, e não do que eu acho que deve ser. Quer dizer, aquela pessoa despreparada, ela pode causar um mal muito grande, como tudo na ciência, na medicina, na psicanálise também, entendeu? Então, a constelação, ela reúne esses pressupostos básicos da psicologia humanista, tem muito da psicologia transpessoal, não é? De todas essas escolas da Gestalt terapia, não é? E tem também uma base grande nos conceitos da psicanálise, da psicossíntese, que é uma escola a qual eu estou muito vinculada, né? Psicossíntese de Roberta Saggioli, que é esse grande neuropsiquiatra italiano, fantástico. A psicossíntese é uma escola iluminada, não só no campo da psicoterapia, como no campo da vida humana em geral, na educação, não é? Nesse conceito ecológico. E eu me baseio muito. Diga. Eu vou te falar uma coisa. Quem concordar comigo, põe um ok aí. Eu acho que ela tem que fazer pelo menos uma live por semana, porque é tanto conhecimento, tanta sabedoria. E tem muitas perguntas aqui para você responder. Não, vamos lá. Vamos responder as perguntas, filha, que eu também sou muito faladora, eu falo muito. Não, mas a gente ama te ouvir, tá todo mundo adorando te ouvir. Por isso que eu tô falando que tem que ter uma por semana, poxa. A Letícia Azevedo, ela pergunta, e nós que estamos na linha de frente de atendimento ao público, como a constelação poderia nos ajudar? Olha, é o que eu disse, assim, a constelação, ela é um método auxiliar, vamos dizer assim, é uma ferramenta que nos ajuda a compreender melhor quem somos nós, não é? Onde nós, nada é por acaso, não é? Onde é que nós estamos, qual é o meu papel, eu estou na linha de frente, quem sou eu? Eu sou um médico, uma médica, e naquele momento eu preciso desenvolver o meu trabalho ali, então a constelação pode nos ajudar, por exemplo, quando muitas vezes nós não temos muito claro qual é o nosso papel. Às vezes nós estamos diante de uma instituição, de um sistema, e nós estamos ocupando um outro lugar que não é o nosso. Então, se eu sou uma médica, um médico, eu preciso ocupar esse lugar. Se eu sou a chefe do serviço, eu preciso vestir essa camisa do chefe. Se eu sou uma auxiliar, eu preciso me colocar ali como auxiliar. A constelação ajuda também nisso. A gente perceber qual é o nosso lugar. E a gente percebe que, a partir do nosso lugar, nós temos força, nós temos poder, nós podemos ajudar o todo, o coletivo. Um sistema não funciona com uma única peça, ele funciona articulado. Não é? Então, se eu estou ali na linha de frente, naquele momento, eu preciso estar preparada para estar ali. Eu preciso ter o apoio, não é? Nesse caso, o apoio da minha família, o apoio... O que nós estamos fazendo ficando em casa? O que é o motivo principal da necessidade desse isolamento? Nós não estamos isolando por nós, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ser infectados por esse vírus. E tomara, Deus, que ele vá passar de uma forma mais branda, mas a transmissibilidade dele é tão alta que nós vamos ser contaminados de uma certa forma. Mas se nós, nesse momento, nos isolamos, nós ajudamos aqueles que estão contaminados e que estão lá nos hospitais e que precisam de atenção, que precisam de respiradores, que são poucos. Então, nós entendemos qual é o nosso papel. O papel de estar na linha de frente é articulado com esse todo. Agora, nós, nesse momento, nessa engrenagem que está montada, o nosso papel, não o meu enquanto médica, porque eu, enquanto médica, estou também na linha de frente, mas enquanto pessoa,
que não é da área da saúde ou da área da limpeza urbana ou da área essencial da alimentação, não é das farmácias, eu preciso estar em casa para que o sistema funcione de uma forma mais articulada, para que aquele que precisa tenha, porque do contrário, nós vamos viver essa catástrofe que está vivendo a Itália e os outros países, né? Sim, então a constelação também nos ajuda muito a nós que não estamos na linha de frente a entender que agora o nosso papel é ter todo cuidado com o outro. Exatamente. Cuidado com... Eu quero pedir uma coisa aproveitando esse momento. Quando chegar para você uma notícia ruim, pergunte de onde é a fonte. Porque uma pessoa que se posiciona dizendo algo, ela precisa mostrar a cara. Não aceite essas notícias que chegam te alarmando, te apavorando, sem precedência. Porque isso é uma forma de tiranizar ainda mais essa situação em que nós estamos. Então, eu acho que a gente tem que entrar no movimento. Ontem eu estava numa live com o Tejon e ele falou isso. Hashtag no fake news. E a gente precisa fazer isso também. Exato, porque na verdade tudo que nós fazemos importa, o nosso comportamento importa. Se o nosso comportamento é um comportamento do bem, vamos dizer assim, nós estamos querendo ajudar, nós estamos querendo minimizar esse trauma coletivo, nós estamos querendo ajudar, então o nosso comportamento importa. Agora, se o meu comportamento imaturo, infantil, não é de desobedecer às ordens das autoridades sanitárias, ou o meu comportamento extremamente negativo de inventar notícias falsas, não é? Para quê? Não é? Quer dizer, isso é a nossa humanidade, Shirley. Infelizmente... Sim. E a gente começa a mudar colocando um limite. De onde vem essa informação que você me passou? Exatamente. Ir a fundo, pesquisar, descobrir a fonte. Cuidado com o que vem, porque está chegando tanta coisa falsa para te colocar mais para baixo, para te deixar com medo. E o medo tira suas forças de continuar, de superar tudo isso, né? Dagmar, porque... Sim. Tem mais perguntas? Conclui, Paula. Fala, pode falar. Não, eu queria dizer o seguinte, que até porque nós não precisamos nem de... A situação é realmente muito difícil, muito trágica, né? Mas nós não podemos sucumbir nessa situação. Por exemplo, eu vou dizer para você de mim, eu durante muito tempo, no começo, até porque eu sou uma profissional da área, eu precisava estar informada, eu comecei a assistir muita televisão, até que foi minha filha, Tereza, que falou para mim, chega desse noticiário, eu não aguento mais ouvir desse coronavírus, e nós vamos estabelecer, então, limites. Minha filha é estudante de psicologia, tá ali, fazendo assim para mim, né? Tereza. Isso mas mesmo, Tereza. ela disse para mim assim, chega, nós vamos ter horário nas coisas aqui em casa. Então, por exemplo, hora de fazer a comida, a televisão está desligada. Hora de almoçar, a televisão está desligada. Hora das todas as refeições, ela pratica meditação e faz yoga, então me pôs para fazer. Eu pratico não tanto como eu gostaria, mas estou fazendo mais agora com ela me orientando. Então, a gente tem que ter esse tempo, a gente tem que ter esse tempo. É claro que a gente tem que assistir um noticiário. Eu agora assisto 2 vezes ao dia. Eu não consigo também ficar o dia inteiro sem saber o que está acontecendo. Mas eu assisto, se eu vejo que é uma notícia que está repetida, eu já mudo de canal ou desligo. Tá certo? Então, nós temos que ter equilíbrio. E nós temos que saber surfar nessa onda. Você sabe, Shirley, que eu também sou uma pessoa, assim, já de família, muito religiosa, assim, espiritualista, né? Cristã. E eu estava ouvindo o Papa Francisco, eu sou uma admiradora e sou muito grata a Deus da gente ter esse grande líder religioso que é o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele vai além das religiões. Eu não sou da religião católica, mas eu tenho ele como um grande líder. Uma referência, né? Ele é uma grande referência. Ele tem atrás de si realmente a egrégora de Francisco de Assis. São Francisco de Assis, não tem a menor dúvida. E ele então dizia, no dia 27 de março, ali na Praça São Pedro, completamente vazia,
e ele andando com dificuldades, não é? Ele chega até o púlpito e ele faz aquele discurso maravilhoso onde ele diz: somos todos irmãos, não é possível mais não reconhecermos isso. E aí ele diz que durante uma grande tempestade, Jesus estava com os apóstolos, isso está, se não me engano, no Evangelho de João, né? E os apóstolos começam a ficar apavorados. Mestre, mestre, a tempestade é muito grande, o barco vai afundar. E o mestre dormia. Diz Papa Francisco que essa é a única passagem da Bíblia que o mestre Jesus dormia durante uma passagem do Evangelho. Não há outra passagem mostrando Jesus dormindo. E é muito significativo isso, né? A tranquilidade, a confiança. E a outra passagem que eu ouvi de um autor, de um palestrante espírita, que eu gosto muito também, que se chama Arthur Valadares, ele dizia o seguinte, daquela passagem de Pedro e Cristo, onde Jesus começa a caminhar sobre as águas. A tamanho era o magnetismo, a força magnética, a presença desse Espírito iluminado de Jesus. Ele caminhava sobre as águas. E Pedro olhou para aquilo e disse: mestre, eu também posso. Ele disse: sim, você pode também. E ele então fixou em Jesus e começou a caminhar sobre as águas. Mas o que aconteceu? Na medida que ele percebeu que ele estava caminhando, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele perdeu o foco no Cristo. E ele se afundou e caiu. Então, nós temos muitos ícones, muitos avatares. Nós temos Jesus, nós temos um Buda, nós temos tantos outros, não é? Tantos que nós podemos olhar e manter o nosso olhar para além da tempestade. Vivenciar a tempestade, vivenciar esse momento, olhar para esse espelho que está colocado à nossa frente, fazer as mudanças todas que nós precisamos fazer, ajudar nessa mudança que o planeta precisa, mas olhar para além da tempestade. Eu acho que essa é a grande lição desse momento. Você trouxe até a resposta, eu acredito que a Marcinha, se tiver ainda conosco aqui, ela vai concordar, para uma pergunta que ela fez, que é: este isolamento social traz uma dor muito profunda, em momentos até insuportável. Como lidar com essa dor? Eu penso que você acabou de trazer essa resposta, né? Respirar nessa dor. Não tem outra saída, porque se eu ignoro essa dor, se eu não entro em contato com ela, ela vai atuar sobre mim de uma forma muito profunda e subliminar, e às vezes pode nos adoecer. Então, converse com alguém. Nós estamos isolados, mas os telefones estão soltos por aí. O mundo está todo conversando. Converse com um amigo, com uma psicóloga, um psicólogo, com alguém. Desabafe, escreva uma carta para você mesma. Olhe para esse eu seu, que está em contato com essa dor, mas veja também que você tem seus recursos. Veja também que você tem também a capacidade, não é, de olhar para além desse momento, não é? Essa ajuda, tem tido muitas ajudas, tem tido ajudas de todo jeito, não é? Um SOS para ajudar nesse momento. Isso aí é muito importante. Nós temos ainda 5 minutos para encerrar, senão ela cai. Eu quero te pedir, porque não dá tempo de responder, infelizmente, gente, a todas as perguntas. Por isso que eu provoquei aí para a gente ter uma live com a Dagmar uma vez por semana. E Dagmar, tá assim de joinha, ó. Tem um monte de gente concordando, viu? Vamos organizar. Porque eu ainda quero que você fale, oh meu Deus, dá tempo de falar um pouquinho sobre a força da homeopatia nesse momento. Tá incrível esse trabalho que vocês estão fazendo. Diante de uma situação dessa, é um momento de muitas coisas, muitas questões, muitos aspectos que eram muito abafados, né? Você vê a indústria farmacêutica é muito poderosa, não é? Então, faz uma propaganda negativa muitas vezes da homeopatia. Mas a homeopatia tem surgido com uma força muito grande, não é? Nós não podemos afirmar ainda, porque é um processo que está em andamento, mas as autoridades sanitárias, a própria Organização Mundial de Saúde, estão um pouco perplexas com relação à pandemia em alguns países como a Índia, não é? O que está acontecendo na Índia?
Já há cerca de 4 meses, o governo indiano reuniu com todas as autoridades de todos os modelos de medicina, e na Índia a homeopatia é muito forte, assim como a medicina ayurveda e outras práticas, não é? E a medicina tradicional também, muito desenvolvida, alopática. Então, o governo reuniu e preconizou e divulgou a importância da homeopatia, ajudando a enfrentar esse tipo de situação. O primeiro medicamento usado foi arsênico albo, milhões de pessoas usaram o arsênico. Depois surgiu um grande mestre, Rajan Sankaran, indicando o remédio cânfora na potência 1M, tratando os miasmas. Fenomenal. Eu tenho medicado aqui já há mais de um mês, eu estou medicando meus pacientes, meus clientes, comunidades que me procuram com essa medicação cânfora, mas nós sabemos que tem outros medicamentos. O Hahnemann, o criador da homeopatia, ele se tornou conhecido a partir do enfrentamento de epidemias em 1700, 1800, epidemia de escarlatina, de tifo, de cólera. A homeopatia é atuante, ela pode ajudar na prevenção, ela pode ajudar muito no próprio tratamento. Nós estamos começando aqui em Goiás um estudo científico com relação à homeopatia no tratamento dos pacientes com o Covid-19. E eu estou muito animada com essa perspectiva. Eu acho que realmente são novos tempos e há uma abertura para essas práticas também, né? Obrigada, você acha que a gente pode organizar uma live para você compartilhar com as pessoas todos esses estudos que estão aí envolvendo a homeopatia? Acho que sim, Shirley. E se principalmente você puder, eu acho que seria tão bom. Nesse diálogo assim. A gente teve aqui, ó, a Clarissa Marini, que é médica ginecologista, vai estar comigo mais tarde aqui. Ela está dizendo que é muito importante falar da homeopatia. Então, eu acho que muitas pessoas querem ouvir mais, porque é um método mais natural, sem contraindicações. Então, eu pelo menos estou falando isso pelo meu conhecimento, e eu acho que as pessoas têm vontade de saber mais. Por exemplo, eu soube que o príncipe Charlie se curou do Covid mais rapidamente com o uso da homeopatia. Então, eu fico querendo saber mais, e eu acho que as pessoas também querem. Nós podemos combinar sim, Shirley. Inclusive, na quarta-feira que vem, nós estamos concluindo um estudo que eu estou acompanhando, e esse estudo vai ser apresentado, é um estudo tentando ver, nesse momento no Brasil, qual é o gênio epidêmico, qual é o medicamento que mais pode cobrir essa epidemia, aumentando o sistema imunológico, ajudando as pessoas a enfrentarem melhor essa epidemia. E além dos que a gente já citou. Então, a gente pode combinar depois da quarta-feira. Nós podemos fazer uma live exclusivamente sobre homeopatia. Vai ser um prazer. Eu gosto muito. Eu quero agradecer, porque senão vai cair em 1 minuto. E eu não queria deixar cair sem agradecer sua presença aqui, sem agradecer a presença de todos vocês. E dizer que eu estou nessa jornada do World Transformation Day, que é um dia dedicado mundialmente a levar o bem para o outro. Então, daqui a pouco, às 21 eu estou de volta e às 22 eu tenho outra live. E, Dagmar, semana que vem, se der, a gente já faz essa live para falar da homeopatia, então. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que entraram aí. Eu vi aqui Eduardo, o meu amigo Evandro. Evandro entrou, amo o Evandro. Muitas pessoas, queridos, muito obrigada. Obrigada mesmo. O Evandro da farmácia artesanal doou um medicamento homeopático que com ele nós conseguimos levar essa medicação para populações carentes, assim como a farmácia reativa e terapêutica também. E agradeço a todos eles, e é um momento onde nós estamos juntos. Estou muito feliz. Obrigada, Shirley. Você é maravilhosa. É uma honra falar com você sempre, querida. Obrigada. Beijo, Tereza.